interessante daqui é que esse rio que eu falei era rio chamado Rio das Galinhas. Por quê? Galinhas é uma etnia de escravizados que vinham para cá, para Pernambuco. Era no Oriente Médio. Os primeiros que começaram a escravizar os africanos foram os árabes. Então eles eram mandados para as Arábias. Então esses que não aceitavam a religião muçulmana ou islâmica eram mandados para as Américas. Quando eles chegavam aqui, esses galinhas, por que galinhas? Sabe que polo é galinha, é frango em espanhol. Polé em português antigo. PU em francês. Então o polé, quando iam trocar para o português mais moderno, era chamado galinhas. Então esses polés que eram mandados de lá para cá. Por que eram galinhas? Porque eles mesmos tiveram esse apelido que os antigos árabes deram a eles, de polé. E esses polé viraram galinhas para o português. E eles vinham para essa região. Então aqui que era chamado Rio das Galinhas, porque aqui sempre foi o porto. Eles embarcavam aqui. Aqui há rumores de que se entravam caravelões aqui, com a maré alta. Hoje em dia essa aqui está assoreada, mas séculos atrás aqui era muito fundo e só entravam embarcações. E só se conseguia atravessar o rio pelaquela parte que a gente vai voltar. Então atravessava-se o rio por ali. Quando a maré baixa, os barcos não conseguiam entrar, né? Eles vinham, atravessavam para ir para os engenhos ou para a igrejinha. Aqui é a mesma coisa, a igrejinha era o ponto de apoio. E lá era o ponto de observação, eles observavam os barcos que vinham, tudo isso, para poder esperar eles aqui. Então os galinhas eram os sudaneses, era um povo que chegava aqui, não queria ser catequizado pelos franciscanos, eles mandavam para a capital, que era a Bahia. E lá foi onde surgiu os malês. Sabe, não tem uma etnia lá na Bahia de afro-brasileiros, de afrodescendentes, que é chamado malê. Porque os malês, eles são muçulmanos, não são cristãos. Porque eles já vieram dessa etnia e já foram islamizados. Aí muitos chegavam aqui, porque só podia entrar para os engenhos de açúcar, para trabalhar nos engenhos, quem era batizado. Não chegava ninguém pagão, não. Os navios negreiros, a maioria deles eram chamados de caridade, benevolência, divina providência. Esse era o nome dos navios negreiros. Porque eles acreditavam que estavam tirando esse povo sem alma, que eram gentios, não tinham religião cristã, e estavam acreditando para eles o cristianismo. E eles eram aqui porque aqui estavam sendo salvos a alma deles. Era um bem que estavam fazendo com esse povo, tirar eles da África, para colocar para trabalhar aqui, para serem catequizados pelos católicos. Porque ali estavam dando uma alma para eles, porque até então eles não tinham alma, porque não tinham religião, não conheciam Jesus Cristo. Então essa era a ideia que os católicos, que os papas tinham na época, que era uma parceria junto com a igreja, com o Vaticano e os países lá, né, que eram católicos. A Inglaterra era calvinista, a Holanda era calvinista. Já havia algumas brigas calvinistas luteranas lá contra os cristãos, inclusive a Guerra de Flandres, lá para saber a emancipação da Holanda contra a Espanha. A Espanha era católica e os Países Baixos, os estados dos Países Baixos eram todos calvinistas. Então já havia uma briga protestante e católica. E aqui no Brasil não foi diferente. Quando os holandeses vieram para cá, invadiram por Olinda, a Olinda era toda católica. Então eram calvinistas contra os católicos. Então já começava essa briga, um chamando o outro de herege. Os católicos chamavam os holandeses de hereges. Os holandeses chamavam os católicos de hereges. Que eles acreditavam em imagem. Então um criticando o outro ali. Em nome de um só Jesus. Esse é isso que eu não entendo. Jesus era um só, mas todos ali diziam que estavam certos ali em nome de Jesus. Mas é mais ou menos isso. Então aqui que onde chegaram os primeiros galinhas, que eram essa etnia de escravizados, que olha gente, de 1589 até a invasão holandesa, não parou de chegar gente aqui dessa etnia. Aí começou a chegada a toda a população dos afrodescendentes no Brasil. Não é nem afrodescendentes, de africanos mesmo. Vieram os africanos para cá, para trabalharem como escravizados nos engenhos de açúcar.
também em fazendas também de algodão, de café, mas aqui o massapê era ideal para açúcar. Em 1547, Duarte Coelho já veio para essa área aqui e descobriu essa área aqui de Ipojuca. Ele veio atrás do massapê para plantar a cana-de-açúcar. Porque tem que ter aquele massapê, veio desbravando e encontrou. Então desde 1547 que Duarte Coelho esteve aqui, desde 1560 já havia o primeiro engenho aqui de açúcar, que é o Tabatinga. E daqui do Tabatinga não teve muita história. Inclusive teve a história de um padre que foi degolado. O padre ele foi degolado pelos holandeses aqui em 1639. Tá? Da expulsão dos holandeses daqui de Ipojuca. Ipojuca foi o primeiro local que expulsou os holandeses daqui em Pernambuco. E foi também o primeiro local nas Américas que se ouviu falar a palavra pátria. Então foi proferida, foi falada, foi gritada a primeira vez nas Américas a palavra pátria aqui no Ipojuca, em nome do invasor comum, que é o tirano holandês. Então, o nome dos holandeses, contra os holandeses, né, em nome dos... Na época, já era o novo rei de Portugal, porque a União Ibérica surgiu de 580 a 1640. Em 1645 começou a expulsar os holandeses de Pernambuco. E o primeiro local que houve essas lutas foi aqui no Ipojuca, depois Monte das Tabocas, depois Casa Forte, Engenho Casa Forte, que hoje é o bairro de Casa Forte, e depois Monte Guararapes, 1648 e 1649, de onde nasceu o Exército Brasileiro e a Nação Brasileira, que nasceu aqui no Recife contra os holandeses. Então toda essa história tem a ver com o quê? Isso aqui, ó. Porque aqui foram os primeiros locais que começaram a receber esses escravizados. Eles entravam pelo rio e aqui eles embarcavam. Ipojuca foi o local que mais teve engenho de açúcar em Pernambuco. Aqui chegou a ter 120 engenhos em funcionamento. Então a quantidade de pessoas que veio para cá para trabalhar não foi pouco. A vida útil do escravizado era 10 anos. Então de 10 em 10 anos eles tinham que trocar aquela quantidade de pessoas. E sempre vinha. Receberam milhares e milhares de pessoas para trabalhar aqui. Outra coisa que é bem triste, que chegava a metade das pessoas chegavam vivas. Mandavam vir a embarcação cheia, a metade morria no caminho. E era uma viagem de 15 dias. Da África para Pernambuco era muito rápido. 15 dias. Rápido. O navio a vela. Não, a diário de navegadores. O cara foram em 15 dias. Da África para cá, de Moçambique, do porto de Cambinda, de lá para cá, de diário de 15 dias. Aí eles aproveitavam para trazer crianças. Centenas de crianças chegaram a fora pernambucano. E as crianças eram mais fáceis. Ensinar a língua portuguesa, ensinar o trabalho braçal, eles já cresciam sabendo o que fazer e aprendiam a língua. Mais fácil de doutrinar, né? Mais fácil de treinar. Então muitos navios negreiros, onde tinha brechas, eles colocavam as crianças. Aí muita criança também morreu muita criança também. Então você tem que ir pra cá. A história é triste, né? Mas tem que ser contado. Isso aqui foi tudo palco, tá? Isso aqui. Outra coisa interessante para a gente seguir agora na trilha flutuante. Vocês estão vendo aqui ó, um monte de rocha sedimentar ali, a pedra. Ó. Isso aqui é tudo pedra. Para vir no caminho, aqui é tudo rocha sedimentar. Na época da Era do Gelo, com o derretimento da Era do Gelo, toda essa região aqui foi inundada. Então aqui ficou submerso durante 1000 anos. Há 11 mil anos atrás. Então ficamos 1000 anos submersos para poder ir baixando os níveis e formar o que a gente tem hoje. Então a gente vai encontrar areia branca dentro da mata, areia de praia na mata, que é a prova geológica de que aqui foi mar. E vocês vão ver durante todo o rio também rochas de mar, rochas na beira do mar. Então a gente aqui está no ecólogo. A gente está no ecólogo. Sabe o que é um ecólogo? É a divisa de ecossistemas. Aqui estamos na Manguezal e aqui na Restinga de Mata Atlântica. Aqui estamos em dois ecossistemas que é um bioma só. Isso aqui é o bioma Manguezal, que é a Restinga de Praia, Manguezal, Restinga de Mata Atlântica e Mata Atlântica. Mata Atlântica, provavelmente dito, quase não existe mais em Pernambuco, foi toda derrubada para plantio de cana-de-açúcar. Então aqui tem a Restinga. Vamos hoje caminhar dentro da Restinga de Mata Atlântica. É uma mata, mas o nome de Restinga porque precede a Mata Atlântica. Tem árvores
que são idênticas daqui, só tendo, mas, tá? Pessoal, vamos seguir.